Honra de conversar com Alexandre Góes Barreto, que é o Managing Partner do Sescom Barrier Flash e Barreto Advogados. Prazer ter você aqui com a gente. Você se lembra do seu primeiro cliente? Ou seu primeiro caso? Boa tarde a todos. Prazer é meu de estar aqui. Eu lembro muito do meu primeiro caso. Foi completamente emblemático na minha carreira. Eu vou falar do meu primeiro caso importante. O primeiro, né? A gente nunca esquece. O primeiro a gente nunca esquece. E o meu foi extremamente marcante. Eu fiz meu LLM em Boston, na Boston University. Me especializei em Banking Law e fui contratado logo depois de sair do LLM e estava voltando para o Brasil. Era a onda das privatizações. Que ano isso? Isso foi 1997, 96 para 97. Então, era o governo Fernando Henrique, todo aquele agito econômico, o país em crescimento, em transformação, e as privatizações foram super importantes naquele momento, né? E eu fui contratado e eu resolvi ir uma semana antes ao escritório. Para me adiantar, passar no RH, arrumar as coisas, e eu cheguei no escritório. O sócio que me contratou falou: Alexandre, tem uma operação super importante aqui, você precisa fazer. Falei: tá bom, assim, semana que vem, quando eu começar, ele falou: não, é agora. Quem mandou vir aqui antes? Eu não tinha nem onde morar no Brasil ainda. E era uma operação de venda da participação do BNDES na Petrobras, uma operação de mercado de capitais para ser feita na Bolsa de Nova York, a DR, uma operação super complexa, tinha que fazer due diligence da Petrobras. Na época, as operações de mercado de capitais no Brasil eram feitas com os formulários da CVM e IAN super simples. E essa operação, como ia ser feita no exterior, tinha disclosure robusto, tinha prospecto, offering memorando, com toda a descrição da Petrobras. Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho e tivemos que refletir no documento brasileiro. Então, foi um trabalho gigantesco e foi um trabalho de muito sucesso. O BNDES fez a venda, pulverizou as ações. Então, foi um trabalho que me deu muitos ensinamentos. Um deles importante é a presença, a questão da presença. Se você se voluntaria, se você aparece, as oportunidades vão aparecer. Você faria alguma coisa diferente do que você fez nesses últimos anos, nessas últimas décadas de carreira, de trajetória? Olha, eu tenho que dizer que eu sou extremamente satisfeito com a minha trajetória. Muitas coisas a gente planeja, muitas coisas acabam acontecendo que a gente planeja e como se diz, né, Deus dá risada, né? As coisas não saem exatamente como a gente planejou. Mas é importante planejar? É muito importante planejar. E tão importante quanto planejar é ter adaptabilidade, né? Tá. Você ser flexível, né? Não fragile. Então, essa sua capacidade de se adaptar, até porque quem trabalha com direito empresarial, os ciclos econômicos são super importantes. Até às vezes você tem um trabalho que é mais numa área, de repente esse trabalho some no ano seguinte, você precisa fazer outra área parecida. Então, um ano tem mais M&A, o outro ano tem mais mercado de capitais, o outro ano tem mais dívida. Então, a questão de planejar e você ter uma visão clara do que você quer para você, onde você quer chegar, onde você quer estar, é super importante. E aí você, com essa mira, você vai preenchendo os passos conforme a sua escada vai aparecendo à sua frente. Uhum. Em qual momento você percebeu que você chegaria onde você está hoje? Eu vou mencionar aqui o Rudyard Kipling, né, do poema If, o sucesso e o fracasso, esses dois impostores, né? Dois impostores. Chegar onde eu estou hoje. Essa posição de ser managing partner de um dos grandes escritórios de direito empresarial do Brasil é uma coisa que vem com a trajetória da carreira. Tem algumas publicações que dizem que são os escritórios de elite nessa área, tem umas que dizem que são 9 escritórios de advocacia. Então, são poucos lugares.
você evolui como profissional de direito, como advogado, até que chega uma hora que você tem tanta noção do escritório e de como é o funcionamento do escritório, como são os clientes, como é esse landscape todo, que você começa a ficar um pouquinho mais acima da infraestrutura. E aí você é capaz de administrar o escritório. Então, essa posição ela vem de muito trabalho profundo, conhecimento de como o escritório funciona como um todo e não só a sua área. E aí você também precisa ter a vontade de deixar 100% a atuação com o cliente jurídica para passar por uma função que é um pouco administrativa, ela é estratégica e ela é um pouco de empresarial do direito, né? Ser managing partner é mais sobre cuidar de pessoas ou sobre fazer estratégias ou as duas coisas? Essa pergunta é excelente, porque em serviços profissionais, vocês conhecem bem, escritórios de advocacia, agências de publicidade e outros similares, as pessoas não têm estratégia sem as pessoas, né? E às vezes tem as pessoas e não têm estratégia, o que é péssimo para o negócio. Então, você precisa cuidar muito das pessoas e mais do que cuidar das pessoas, você precisa em grandes organizações de pessoas, e quando você passa ali um número de talvez 150 pessoas, o escritório tem 600 pessoas, as dinâmicas mudam muito, né? Isso é antropológico, as dinâmicas mudam. Esse trabalho de ter uma liderança é um pouco do trabalho de conseguir ler o que é a soma das vontades, né? É quase como um representante político. Você tem que ler qual é a soma das vontades, tem que ajudar nessa construção da visão, do propósito, e aí tem que ajudar as pessoas a caminharem junto para esse propósito. É muito legal. A advocacia, ela mudou muito nesses anos todos, desde que você se tornou um advogado. O que mudou mais, na sua opinião? Olha, a advocacia, ela, nesse período que eu comecei a advogar até hoje, eu acho que ela mudou muito pouco frente ao que ela mudará. Mas ela mudou. A gente está falando o quê? De 30 anos? A gente está falando de 30 anos. Certamente, se a gente olhar para a organização dos grandes escritórios hoje, para a composição dos grandes escritórios, para o tipo de caso que eles atuam, a economia cresceu muito. Se a gente comparar a economia do Brasil de 30 anos atrás com a de hoje, é um crescimento robusto, é outro patamar, completamente diferente, é muito mais dinâmico do que era 30 anos atrás. Apesar dos ciclos que o Brasil vive, ele caminha em termos de enriquecimento. E as companhias brasileiras cresceram tremendamente. A gente tem companhias brasileiras que têm operações, e a gente atende várias delas que têm operações não só no Brasil, mas operações internacionais, são referências internacionais. Isso exigiu dos escritórios uma organização muito, muito grande, no sentido de irem se tornando quase como empresas, né? Gestão profissional, preocupações institucionais, preocupações em criar uma placa e não estar simplesmente centrado no nome de pessoas individuais. Então, houve uma evolução grande. Mas eu acho que com a transformação... a gente está vivendo a era da aceleração, né? Tudo se acelera. Sim. Essa transformação vai se acelerar mais. Mas forma que se faz direito. Os escritórios hoje, eles são mais profissionalizados do que era antigamente? São muito mais profissionalizados, muito mais organizados. Eu acho que ninguém disputa que, para os grandes escritórios brasileiros de direito empresarial, a administração, a parte administrativa do escritório, o backbone, né, o back-office, ele é absolutamente essencial. É impossível os grandes escritórios fazerem sem eles terem uma organização desse backbone, desse back-office robusta, organizada, realmente como empresa. Quais são as decisões mais difíceis no seu dia a dia?
Todas. Mas deve ter algumas mais difíceis que outras. Nunca tem decisão fácil, mas realmente as decisões que o managing partner toma, eu pelo menos tento sempre me galgar na conversa, em ter várias opiniões, ter várias visões para construir uma decisão. E essas decisões, elas são até mais fáceis de tomar. Por mais conflito que você tem em alcançar a decisão, e o conflito é bom para se alcançar a decisão, porque ele te leva a refletir e analisar riscos e analisar oportunidades, e o escritório que tem esse posicionamento de agência de inteligência pensa o tempo todo nisso, te leva a um processo de decisão que ele é bastante rico, organizado, e você chega num lugar bom. Agora, tem outras decisões que, às vezes, você tem que tomar sozinho, e essas são as mais duras. Às vezes, você se sente lá, eu já velejei, como estando no veleiro ali, bom usuário, né? E no meio da tempestade, tendo que você trimar a vela, fazer tudo sozinho. Solitário. É bem solitário. Tem algumas decisões que são bem solitárias, essas são as mais difíceis. Você tem alguma coisa que te faça relaxar? Algum ritual, algum esporte, algo que você faça exatamente pensando, eu preciso relaxar agora, então eu vou mergulhar nisso? Eu tenho um histórico de bastante atividade esportiva, né? Eu tenho todo um histórico com artes marciais, anos e anos, 20 anos de artes marciais, 30 anos de artes marciais, ou mais, e te dá muita disciplina, te dá autoconfiança, te dá centro, para horas que você precisa, te dá a presença plena. Então, cada um tem uma maneira de lidar com o estresse. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu lido bastante bem com o estresse. Vai lutar? Para mim, assim, tudo na minha vida, assim, eu quero a próxima luta. Se não tiver alguma luta, algum embate, algum desafio, eu não me sinto bem. Eu sou acostumado nesse ambiente, né? Do próximo desafio, da próxima luta, da próxima discussão, da próxima construção, dos riscos que você corre nisso. Tem alguma mania ou algo que você faça sempre, um ritual que você faça sempre antes de entrar numa reunião importante com um cliente? Tem. Vou sair um pouquinho aqui do script para falar um pouquinho mais. As pessoas falam muito em mindfulness, presença plena. Então, para assuntos muito complicados, eu tento ter presença plena. Claro, tem uma preparação antes, tem toda a preparação técnica. Você faz meditação? Não faço meditação. A questão da presença plena não é não só a meditação, mas você tem uma preparação interna, por mais rápido que ela seja. E aí eu sou bastante curioso sobre alta performance, e quer seja na instituição que tem mais alta performance, considerado que tem mais alta performance do mundo, que é o Team 6 dos Navy SEALs, quer seja um exemplo como o Djokovic, que é um grande jogador de tênis. Por sinal, ele falou uma coisa que me marcou muito, e sobre atenção plena, isso é muito pertinente. Você entra em estados de atenção plena, e quando você está numa situação, numa negociação, numa situação importante, é comum que você saia disso, porque o ser humano não foi feito para ficar no estado de mindfulness, de presença plena. Isso queima a sua cabeça, né? O mais importante é você conseguir sair e voltar. Então, eu cometo um erro, o Djokovic falou, eu cometo um erro no jogo de tênis, eu estava em atenção plena. A questão não é eu ficar 100% do tempo de atenção plena, porque tem o erro. Nem muda. Mas a grande sacada é o quão rápido eu volto. A mesma coisa acontece em luta. Você tem treinamentos realmente cerebrais do que, se eu tomo um soco, eu tenho um glint que eu não consigo reagir. Hoje os atletas treinam para diminuir esse glint, essa fração de segundo, e faz toda a diferença. Então, atenção plena, esse ritual de preparação, saber eu vou estar preparado para alguma coisa que é importante, que é grande, que os stakes em jogo são, né, altos.
você requer uma preparação, cada um tem a sua maneira, mas requer uma preparação prévia. Na sua opinião, o que vai mudar radicalmente nos próximos 5 anos, digamos assim, no direito, na advocacia? Se eu soubesse essa pergunta, eu estaria... Aí a gente já entra nesse universo da IA, da inteligência artificial. Não, certamente a IA vai mudar tudo. Como ela vai mudar, a gente não sabe, a gente ainda vai ver como isso vai acontecer. Mas uma coisa certa, a AI ela está ficando cada vez mais eficiente, ela vai ficar cada vez mais esperta, vamos dizer assim. A gente tem muita dúvida quando vai atingir a singularidade. Para quem não sabe, singularidade é o conceito de quando a inteligência artificial vai atingir a mesma capacidade cognitiva do ser humano. Talvez não esteja tão longe assim, mas vai mudar muito a maneira como a gente faz as coisas. Por quê? Porque tem muitas tarefas que a AI vai fazer de forma mais eficiente do que o ser humano e vai liberar o humano ou para um tempo ocioso, ou para um tempo criativo, ou para coisas que são realmente essenciais e que o ser humano faz a diferença. Você enxerga a IA, então, como uma aliada? Não, de maneira positiva? Saiu, eu nem li ainda, mas saiu a carta dos maiores entendidos em AI falando sobre a ameaça da AI. É uma ameaça, mas é uma grande oportunidade. A AI deve revolucionar o mundo como a gente conhece. Dá um exemplo bobo que a gente vinha falando antes aqui da apresentação sobre como o desenvolvimento tecnológico não foi tão grande assim nos últimos 50 anos. Né? A gente anda dos mesmos carros que 50 anos atrás, os aviões, né, o transporte aéreo é mais ou menos o mesmo, a medicina evoluiu. O AI vai mudar tudo isso, porque vai permitir soluções de engenharia que a gente nem imagina, soluções em biologia, em medicina e no campo do direito também. O fato é que eu acho que o ser humano vai continuar a ser absolutamente essencial. Você está falando na nossa área de resolução de grandes disputas ou de grandes negócios, você sempre terá a interface humana e o fator humano ele é essencial para essas coisas. Desde empatia, antipatia, as dinâmicas de poder, as dinâmicas aos interesses. Então, o ser humano continuará insubstituível nessa arena, mas a AI fará muitas coisas que hoje ocupam as pessoas, inclusive nos escritórios de advocacia. E a gente já está vendo isso. Saiu recentemente um artigo no Wall Street Journal falando que para os escritórios de advocacia, a AI ainda não pegou. Mas se formos ver, está todo mundo inserido em explorar a AI, e a AI vai evoluir rapidamente. A gente usa ferramenta de AI, a gente vê a ferramenta evoluir a cada semana. É um negócio impressionante. É impressionante. O que você mais valoriza num advogado? Tem várias características que eu valorizo bastante. A gente tem o básico, que é a questão técnica, né? A questão do conhecimento jurídico, do estudo, da aplicação. Mas para você realmente ter um grande advogado, um profissional de ponta, ele precisa de mais coisas do que isso. Primeiro, ele precisa de sensibilidade. Sensibilidade, eu não estou falando de sensibilidade de ser sensível, mas de ser capaz de receber, né, as informações, de entender os contextos, de entender linguagem corporal, de entender os sinais que são dados. É muito importante que, hoje em dia, os grandes escritórios, os assuntos que a gente trata são muito complexos e são multidisciplinares. As pessoas precisam saber trabalhar em conjunto. A gente precisa de grandes times trabalhando coordenados. De novo, as coisas mudam absolutamente rápido no mundo que a gente está. No mundo dos negócios, então, muda toda hora. Mesma coisa para os grandes disputas contenciosas. Então, a adaptabilidade também é essencial. Então, essas séries de características eu vejo como essencial, o escritório vê como
como essencial, está no nosso critério quando a gente olha para escolher, né, quem serão os nossos profissionais, todas essas características. Claro que você falou das hard skills também, dessas habilidades técnicas, mas o que você mais se aprofundou foram as soft skills, as habilidades comportamentais. Isso é algo mais recente ou você sempre valorizou essas habilidades que você acabou de citar aqui? Eu acho que isso veio com o desenvolvimento e como você vê, você vai avançando na carreira, você também vai ficando mais velho, e você vai chegando a um ponto de percepção que várias vezes eu já vi assim, pelo sorriso ou pelo aperto de mão, se eu ia ser contratado ou não. Você sente, pela resposta que você deu, pelo olhar, né, da pessoa, se você fez alguma coisa que agradou ou não. Então, essa leitura sutil de microexpressões, de linguagem comportamental, é essencial. O ser humano não consegue esconder várias coisas se você é atento no olhar. E várias coisas são importantes para você ganhar confiança. E para o trabalho que a gente faz, o nosso objetivo é a gente ser trusted advisors, né? Ser aquele consigliere, aquela pessoa que o cliente confia. Ele sabe que se ele estiver na situação mais difícil, ele pode pegar na sua mão e você não vai largar a mão dele. Essa capacidade, essa sensibilidade é super importante. Se você pudesse reprogramar uma característica da cultura jurídica brasileira, qual seria ela? Nossa, várias coisas. Pode escolher mais de uma, fica à vontade. Várias coisas. Eu acho que nós temos uma cultura jurídica muito rica, né? Muito complexa, da própria nossa herança latina, né? Do nosso próprio sistema jurídico que se pauta nas leis, né? Diferente do precedente, que é o anglo-saxão. Ele é muito elaborado, mas eu acho que para o mundo que a gente vive dos grandes escritórios, a questão da concisão, da objetividade, de ser absolutamente claro, de não usar o juridiquês. Aí você está falando de comunicação. A comunicação e a análise que você faz. Se a gente pensar 2 segundos aqui, por que nós somos contratados? Nós somos contratados para darmos o nosso julgamento. Eu gosto muito do Thomas Sowell, o economista. O Thomas Sowell fala, não existe solução, existem trade-offs. Então, quando você analisa uma questão complexa, o que tem mais valor é você mostrar para o seu cliente quais são as oportunidades, quais são os riscos e qual a sua opinião sobre aquilo de forma clara e dar os elementos de decisão para ele. O escritório tem a proposição de atuar como uma agência de inteligência. O que faz a agência de inteligência? Ela mapeia riscos, ela mapeia oportunidades e ela congrega informações para que possa ser tomada a melhor decisão possível. E que espera de um grande advogado é isso, que você dê a sua opinião. O que mais te move hoje, dentro da sua profissão? O que mais me move hoje, como eu falei antes, eu sempre preciso de um desafio. O escritório tem uma posição entre os escritórios de elite no Brasil, e o meu desafio é levar a gente para o topo, é caminhar mais para cima. O que você gostaria que falassem de você quando você não estivesse na sala? Aquela famosa definição de reputação, que é o que falam de você quando você não está ali ouvindo. Nossa, essa é uma boa pergunta e eu vou, acho que responder de uma maneira como ninguém responde. Eu não tenho essa vaidade, até porque talvez até a pior das vaidades que é não ter vaidade, né? Quando você tem a vaidade de não ter vaidade, você não está procurando muito validação externa, né? Mas aí não vira arrogância? Não necessariamente. Mas é claro que todo mundo... As pessoas querem ser lembradas como pessoas que contribuíram, como pessoas que ajudaram os outros. Eu gostaria de ser lembrado, se é um grande painel de construção, se é um grande quebra-cabeça, de ser uma peça que está
ali ajudando o mosaico a se formar, né? Não tenho nenhuma pretensão de ser lembrado com alguma coisa especial, mas de contribuir e de ajudar a formar esse grande mosaico que a gente constrói no escritório a 650 mãos, né? Que aprendizado da sua trajetória ou conselhos que você daria para jovens advogados? Claro, diante de toda a sua aprendizagem de 30 anos como advogado. Olha, acho que a gente falou de muita coisa aqui. Primeiro tem o essencial, que é o critério técnico, né? Se você quer ser um grande advogado, se você quer trabalhar nos grandes escritórios de direito empresarial do Brasil, excelência técnica, estudo, ser realmente o top da classe é super importante. E aí você congrega esses vários fatores que a gente falou aqui dos soft skills, do conhecimento humano. Eu vou falar, ajuda muito ler os grandes clássicos. Eles são os grandes clássicos ocidentais, eles extraem o que há de mais complexo no ser humano e eles são aulas sobre a dinâmica humana, sobre psicologia, sobre várias coisas que são essenciais aos advogados. Essencial o entendimento da justiça, essencial a ler situações. E as pessoas leem pouco? As pessoas leem muito pouco, assustadoramente pouco. Como é que você imagina o escritório do futuro? É um escritório mais humano ou um escritório mais digital? Ou tem que combinar muito bem as duas coisas? Seremos todos ciborgues, né? Já somos, né? Quem que vive sem o celular hoje em dia? Mas tem que ter uma humanidade nisso, de alguma forma. Tanto que você falou muito dessas soft skills. Exatamente, mas assim, a parte da tecnologia, ela veio para ficar e ela vai ser imprescindível porque ela te permite ganhar muita eficiência. A parte humana, ela é inalienável de nós. Quando eu falo sobre inteligência artificial, e eu acho que é o que as pessoas que pensam sobre o tema têm muito medo da gente chegar no transhumanismo, né? Quando tem alguma coisa que vale mais do que o humano, né? Quase como uma doutrina aí do luciferismo. Lembrar que Lúcifer, teoricamente, foi o anjo caído que deu a luz ao homem conhecimento, né? A partir do momento que você valorar outras coisas acima do humano, fica muito complicado. Então, o humano é essencial e o humano requer cuidado, requer atenção, requer carinho, requer reconhecimento. No fim do dia, as carências, as necessidades nossas são muito parecidas, são iguais para todo mundo, né? Depois de 3 décadas de profissão, o que ainda te desafia? O que você considera o seu maior desafio hoje? Eu acho que o meu maior desafio hoje é conseguir implementar o plano estratégico do escritório, essa proposta de levar o escritório a um lugar de mais destaque ainda do que tem. É um plano bem ambicioso, porque, enfim, o escritório tem um nome, tem uma posição já bastante consolidada no mercado jurídico brasileiro. E você imagina que você vá trabalhar ainda durante muitos e muitos anos? Certamente eu vou trabalhar até morrer. Que maravilha. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Conversar com você. Uma salva de palmas aqui para ele, gente. Obrigada. A gente volta ao vivo em 5 minutinhos. Fiquem aí com a gente no YouTube.